Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A partida entre Bahia e Boston River acabou nesse exato momento. O Bahia venceu por 1-0, sendo assim o Bahia está na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O Boston River deixa a competição e irá jogar a Copa Sul-Americana nessa temporada. Mas bora falar um pouquinho sobre esse jogo? Eu imagino que esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, mas temos sim coisas para falar sobre esse jogo, certo? Primeiramente na escalação. O Bahia veio com uma mudança na sua formação se olharmos o último jogo, o jogo de ida contra o Boston River. Para essa partida, o jogador Gabriel Xavier, zagueiro que está fazendo o lado direito, foi para o banco e para seu lugar entrou Gilberto. O Boston River também teve uma pequena alteração, certo? Na zaga. Estou olhando aqui no celular, o zagueiro Marcos Gomes deixou o time e entrou o zagueiro Martim Gonzalez. Então, uma alteração em cada lado, no sistema defensivo, no Bahia na lateral direita e no Boston River no zagueiro pela direita. Porém, bora falar. O Bahia, em todo o jogo, foi uma equipe melhor. O que a gente pode analisar do primeiro tempo é que a equipe do Boston River buscava atacar via contra-ataques, apesar que os melhores ataques do Boston River não vinham por contra-ataques. Vinham em momentos que a equipe já tinha posse de bola há mais tempo e conseguia jogadas principalmente nas pontas, seja pela esquerda ou seja pela direita. Aí que saíam os ataques do Boston River. Apesar disso, o Bahia foi uma equipe melhor no primeiro tempo. Conseguiu ter melhor posse de bola, em alguns momentos criava chances, mas a impressão que eu tinha é que o Bahia estava muito nervoso na primeira etapa. Mas não nervoso de ter raiva em questão de faltas, nervoso com a bola no pé, querendo logo fazer o primeiro gol para ter a vantagem, principalmente ir para o intervalo com uma vantagem. Ou seja, a equipe do Bahia estava um pouco nervosa. O que a gente pode falar é que o Boston River, nesse sistema de marcação, como eu disse, fez um sistema de compactação muito alto. Algumas vezes a equipe do Boston River defendia com uma linha de 5, ou seja, o Martínez fazia um zagueiro pela esquerda, o Lopes recuava completamente, o Lopes que na teoria era um meia pela esquerda, ele recuava fazendo a ala esquerda. Em outros momentos, o Boston River defendia com 4 jogadores e o Lopes fazia aí sim a meia esquerda e ficava Lopes, Chiappine, Vera, Barcia e na frente uma linha de 2 com o Adamo e o Amado. Porém, essa marcação ia alternando conforme o jogo e conforme as jogadas do Bahia. Uma coisa que a gente pôde notar muito no primeiro tempo, que já também aconteceu no jogo de ida lá no Uruguai, é que o Luciano Juba faz muitas vezes a função de sair da ala esquerda e jogar no meio. Eu acho que essa função é uma função boa. Sim, você acaba tendo um volume maior de jogadores no meio campo. Porém, essa jogada seria muito melhor se o Luciano Juba fizesse infiltrações. Ele arrancasse da lateral, partisse para o meio, faria infiltrações para o meio, ou uma corrida até mesmo em inversão de lateral de ponta. Eu acho que assim o Juba seria um jogador mais eficiente na formação. E o Juba no primeiro tempo foi um jogador mais sumido, porque muitas vezes ele saía da lateral. Eu acho que se não for para ter essas infiltrações, não compensa ter o Juba no meio. Compensa mais ter o Juba na lateral esquerda mesmo, ajudando o Eric Pulga, principalmente em ultrapassagens, né? O Eric Pulga ultrapassar e o Juba passar para ele, ou o Eric Pulga segurar a bola, o Juba ultrapassar e o passe do Pulga para o Juba. Sendo assim, por isso que eu achei que o primeiro tempo do Juba foi um pouco sumido. E por que eu estou falando disso? Porque o gol tem muito a ver com o que eu estou falando, certo? Outra coisa é que quando você tira o Gabriel Xavier e coloca o Gilberto, um lateral direito com características mais ofensivas se comparado ao Gabriel, você imagina que o seu lateral direito irá ter volume maior ofensivo, principalmente pelo jogo e pelo Bahia estar jogando em casa, algo que não aconteceu. A gente via muitas vezes o Gilberto acabar fazendo esse terceiro zagueiro, ou seja, ele ainda assim fazia uma função muito parecida com a do Gabriel Xavier, ficava Mingo na esquerda, Canu no meio e o Gilberto pela direita. No segundo tempo, isso foi alterando.
Ou seja, eu acho que o intervalo foi melhor para o Bahia do que até mesmo o esperado. Alguns jogadores mudaram suas características em campo e isso ajudou muito o Bahia para a segunda etapa. Apesar que na segunda etapa o Bahia volta ainda assim melhor. O Boston River, um pouco antes do gol do Bahia, acaba tendo uma chance onde poderia sim ter feito um gol, e uma chance que saiu num contra-ataque. Isso é importante falar, a chance do contra-ataque, contra-ataques esse onde no primeiro tempo o Boston River tinha alguma dificuldade. Muitas vezes quando o Boston River recuperava a bola e poderia ser no contra-ataque, ele acabava segurando o jogo para não ter chance de perder a posse, poder dar a posse para o Bahia. E como eu disse, o Boston River, quando conseguia segurar mais a bola e até mesmo organizar uma jogada, ou se a palavra certa for nem organizar, mas ter mais tempo para ter a jogada, até mesmo com seus pontas, o Boston River conseguia ataques melhores contra a equipe do Bahia. Porém, o jogo vai se desenrolando. Logo após esse lance que eu disse do Boston River, acaba saindo o gol do Bahia. E por que eu tô falando que o gol do Bahia tem muito a ver com o que eu disse do Juba? Bora, eu vou falar isso. Quem cruza para o Jean Lucas no gol? Vou até olhar no celular para ver se eu não estou falando besteira. Quem cruza para o Jean Lucas no gol é o Luciano Juba. E onde está o Luciano Juba? Ele está infiltrado no meio com o Eric Pulga estando na esquerda? O Juba está na esquerda e faz o cruzamento para o Jean Lucas. Foi um dos momentos onde o Juba não fez essa infiltração. O Juba jogou na esquerda. O Juba não estava no meio. Não é que não fez essa infiltração. Eu queria que fizesse, né? Não foi um dos momentos que o Juba estava jogando mais no meio. Foi um dos momentos que o Juba estava aberto na lateral. E vem o cruzamento do Juba. Belíssimo cruzamento. O Bahia, em um dos momentos que tem maior volume na área, eram muitos jogadores na área para esse cruzamento. A bola chega até o Jean Lucas e o Jean Lucas faz 1-0. Eu acho que o Bahia, devido ao alto volume de jogadores defensivos do Boston River, tinha que explorar mais as pontas. Por isso que seria muito importante no primeiro tempo ter mais da ultrapassagem do Gilberto, ajudando o Ademir, e mais o Juba aberto na ponta, fazendo infiltrações, ajudando o Eric Pulga, ok? Tanto que, como eu disse, o gol sai de uma jogada onde o Juba está aberto na esquerda e consegue fazer o cruzamento. Nisso, acabaria sendo, sim, importante o William José, um jogador alto, um jogador onde poderia causar um perigo na área, uma movimentação na área, e ter chances para o Bahia fazer mais gols. Apesar do Lúcio ser um jogador bem móvel, mas eu acredito que o William José também poderia ajudar nisso. Eu acho que o William José é um jogador muito importante, tá? Muito importante, apesar do Lúcio ser mais multifunções do que o William José acaba sendo um jogador muito importante. Ele pode fazer um pivô para um jogador que vem na ponta, o jogador que vem na ponta já volta para o William José. Ou seja, eu acho que o William José ainda pode e vai ajudar muito o Bahia na temporada. Após o gol, o Bahia apenas consegue segurar o jogo. E ainda assim tendo chances, tendo volume. Uns 2 gols claros perdidos para o Bahia. Um no finalzinho do jogo, um pouco antes, onde o Bahia teve chance de aumentar o placar. E depois que fez 1-0, não sofreu com o Boston River, que foi o essencial. Foi um jogo onde sim, em alguns momentos o Boston River teve chances. Antes do gol do Bahia, o Boston River teve uma grande chance, mas o Bahia teve o controle do jogo. Muitas vezes parecia nervoso, principalmente no primeiro tempo. Pode ser devido à ocasião do jogo, pode ser a não conseguir ter chance devido a compactação defensiva do Boston River. Teve algum momento, como eu disse, para mim, os alas, né, os laterais do Bahia podiam ser utilizados de forma melhor ofensiva, já que o jogo era em casa e o Bahia é visivelmente melhor do que o Boston River, mas no final foi um jogo onde o Bahia foi melhor, foi um jogo onde o Bahia venceu e o Bahia agora está na fase de grupos da Libertadores, certo? O Bahia consegue o triunfo, o Bahia irá jogar a fase de grupos e o Boston River irá jogar a Sul-Americana, certo? Esse foi o vídeo sobre Bahia 1, Boston River 0, jogo que aconteceu agora na Fonte Nova. Se você assistiu o vídeo e gostou, tá pelo YouTube? Deixa o joinha, tá pelo TikTok? Deixa o coraçãozinho e nas duas plataformas o comentário e o compartilhamento é essencial, certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Gabriel Pio e agradeço pelo seu apoio. Um abraço e até a próxima.